Olá pessoal, então estamos aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Hoje vamos abordar um conceito chamado Brahmachari. Brahmachari é uma constituição de duas palavras. Brahmachari significa o estudante de Brahman, ou seja, Brahman vem a ser o nome que se dá para essa energia transcendental na qual predomina todos os seres vivos. Então, Brahmachari significa aquele que se dedica ao Brahman, ok? O que acontece é que esse termo Brahmachari, quase sempre, ele vai se enquadrar, digamos assim, em dois contextos. O primeiro contexto é o conceitual, e o segundo contexto vem a ser a ordem monástica, digamos assim, a classificação do indivíduo dentro de uma instituição. Vamos falar um pouco sobre isso. Então, quase sempre, a maioria das linhas de yoga na qual propõe um ashram, ashram significa um lugar, ou seja, um monastério no qual reside estudantes de yoga a nível de internato, ou seja, os monges. Então, esses monges, eles vão ser chamados de Brahmachari, porque quase sempre esses monges, eles vão ter um voto de celibato, eles vão assumir um voto de celibato durante o seu período como estudante da filosofia, ok? Então, existe esse título, esse termo dado ao Brahmachari, que vem a ser os monges, que moram, residem a nível de internato nos ashrams, que vem a ser os monastérios, e eles dedicam toda a sua vida em prol de atividades de cunho espiritual e principalmente estudo. Ou seja, eles levam a sério literalmente o sentido da palavra, no sentido de abster-se da vida social e da vida sexual, para que eles possam direcionar toda a sua energia para o desenvolvimento da compreensão do Brahman, que vem a ser essa energia espiritual. Então, o próprio Krishna, no capítulo 4 da Bhagavad Gita, ele fala para Arjuna que o Brahmachari, ele oferece o seu estado mental no sacrifício, no fogo da mente, ou seja, ele utiliza toda a sua energia intelectual em prol dos estudos acerca do Brahman. Então, por isso, sempre a concepção de Brahmachari vai estar ligado a um conceito de castidade, a um conceito de não vida sexual em prol do seu desenvolvimento espiritual. E até mesmo na cultura védica existe um termo chamado Purushartha, que vem a ser as fases de vida de um indivíduo. Então, essa que se constitui de... Primeiramente, ele se educa e se qualifica para oferecer algo para a sociedade. Então, esse momento da qualificação do indivíduo também é chamado Brahmachari, no sentido que ele se absteve da sua energia maior para que ele possa se dedicar ao seu desenvolvimento não só pessoal, mas principalmente espiritual. Então, dentro de Purushartha, após Brahmachari, vem Grihastha. Griha é aquele que acumula bens, ou seja, ele se casa, ele tem prole, ele acumula bens, né? Logo após o Grihastha, possui essa terceira fase da vida, que vem a ser o Vanaprastha, na qual pressupõe que ele já tem uma estrutura de vida, pressupõe que caso ele tenha tido filhos, essas crianças já estão crescidas, então ele com a sua companheira ou com seu companheiro, eles se dedicam à peregrinação, a ir para os lugares sagrados, a ouvir mais, ter mais acesso ao conhecimento espiritual através do contato das pessoas santas. E por último vem a ser a fase de vida sannyasi, ou seja, na qual ele vai se dedicar integralmente ao seu processo espiritual, no qual ele começou com a primeira fase, chamado Brahmachari. Então, agora, porém, esse termo Brahmachari, a nível conceitual, ele é usado em vários textos, e várias escolas de pensamento hindu vão propor uma determinada, digamos assim, concepção do que vem a ser Brahmachari. Por exemplo, em muitas filosofias vão colocar que o Brahmachari não se limita apenas
ao solteiro, monge, celibatário, mas também ao grihasta, digamos assim, que vem a ser o homem de vida urbana, de vida social, ou a mulher, e até mesmo casados dentro de um matrimônio. Porque o brahmacharya ele vai estar muito mais ligado a um conceito de castidade, a um conceito de educação sexual. Então, o brahmacharya não está diretamente ligado apenas à não vida sexual, mas muito mais ao controle da vida sexual, à educação na vida sexual. Então, é aí que entra esse conceito de brahmacharya. Porém, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, Patanjali, ele coloca brahmacharya dentro dos seus valores éticos e morais, dessa escala, digamos assim, do Ashtanga Yoga, e está ali, né, como uma qualificação do yogi, mas é muito claro no entendimento, dentro das palavras de Patanjali, que a concepção de brahmacharya ela não está ligada ao não ato sexual, mas muito mais ao controle da sua energia existencial, que dentro do yoga nós chamamos de Shakti. Porém, esse termo Shakti, ele vai se, digamos assim, se desenvolvendo, e aí também o Ayurveda vai falar sobre isso, porque o Ayurveda sempre está muito ligado com as práticas de yoga psicofísicas, digamos assim, principalmente. Mas o ponto, o cerne do conceito de brahmacharya dentro do processo de yoga está muito ligado ao que os yogis chamam de bindu. Bindu vem a ser o líquido seminal feminino ou o sêmen do homem. Então é dito que o bindu vem a ser esse líquido que é a soma de todo o nosso, no termo sânscrito, virya, que para o português também é muito parecido, que vem a ser virilidade. Então uma das propostas do yoga é muito mais o controle, do que necessariamente o quanto você pratica a vida sexual, ok? Então a importante compreensão disso vem a ser o quanto você consegue, através de um processo de educação, conseguir fazer com que você mantenha esse bindu, ou seja, essa manifestação grosseira da sua existência, para que isso seja utilizado como ferramenta em prol do seu desenvolvimento espiritual. Isso vem a ser brahmacharya na concepção do yoga. Então não é necessariamente a castidade no sentido de não vida sexual, mas é a castidade no conceito de uma educação, de uma forma, uma abordagem, ou como você lida com essa energia instintiva que nós possuímos, que ela se manifesta na camada mais grosseira, digamos assim, do nosso corpo, como atividade sexual. Então espero que vocês possam fazer um bom uso desse vídeo, um abraço para vocês, até a próxima.